Hoje eu vou fazer um desafio bem diferente. Vou criar um Jurassic World no estilo medieval com a renda mínima. Vou usar somente construções medievais e só posso utilizar dinossauros e répteis que viveram na Europa há milhões de anos. E você quer saber como ficou? Só ficar até o final. Estamos aqui no nosso mapa da Alemanha para fazer o nosso parque medieval. Como vocês podem ver, eu coloquei aí o ponto de entrada já ligando diretamente com o centro de controle, tudo no estilo medieval. Depois eu coloquei aí as construções maravilhosas da Workshop também no estilo medieval. Coloquei várias casinhas para formar a nossa cidade, bem nesse estilo mesmo, mais grudado, como era na época em si. Para quem joga Manor Lords, um jogo de criação aí de vila medieval, também tá acostumado. Coloquei um mercadinho, né, pro pessoal comprar as coisas aí, e também umas mesinhas com alguns utensílios, né, como saco aí, dependendo do banquinho também. Depois eu coloquei uma taverna de comidas pequenas e depois uma de bebidas também. Coloquei mais uma casinha e depois o banheiro e um abrigo de emergência, obviamente tudo nesse estilo medieval. E para acomodar os nossos visitantes, coloquei aí um pequeno hotel com esse estilo de castelinho aí também para ficar maneiro. E aí eu já parti para a criação do primeiro habitat com esse centro de incubação aqui para o Ceratossauro. Primeiramente eu tentei colocar o Ceratossauro aí, mas acabou que eu tive alguns problemas, então eu já recrutei os cientistas aí suficientes para fazer as nossas operações aqui do parque. Coloquei o centro de expedições e também o centro de ciências. Eles não tinham muito uma cara de medieval, mas foi o que deu para achar. Aqui em direção ao cercado eu já coloquei umas casinhas mais estilo fazenda mesmo, por ser um pouquinho mais longe da cidade, mesmo assim ficou bem legal. E aí, como eu disse, eu queria começar com o Ceratossauro, porém ele é muito caro, então mais pra frente vou ter problema e eu devia ter realmente começado com o Compsognathus. Coloquei aí o centro de funcionários e parti para a pesquisa do sítio de escavação que tem o Ceratossauro ali em Portugal. Liberando o sítio, já fui prontamente lá para pegar os fósseis do nosso Ceratossauro. Veio coisas interessantes, com pouca coisa para vender e somente 2 fósseis, o que dá um total aí de 54% de genoma, que é o suficiente sim para a gente poder incubar o Ceratossauro. O problema é que na hora de selecionar os ovos, nos custou muito caro e eu não tinha dinheiro, não tinha nem perto disso. E aí eu voltei pro sítio de escavação para pegar os fósseis do Compsognathus, que não tem como, ele vai ter que dividir o espaço com o Ceratossauro também. Dessa vez sim, veio bastante coisa para vender e os fósseis suficientes para termos o genoma do Compsognathus. Coloquei uma galeria de observação para esse cercado. E olha só a nossa visão do meio da cidade aqui do início do nosso parque medieval. Cara, fica muito legal, fica muito vibe mesmo de medieval. Com esses prédios, né, com essas casas todas perto, bem coladinhas. E também com esse mercado aí que a gente pode ver. Olha só que legal, cara. Muito massa esse tipo de coisa que dá pra fazer aqui no Jurassic World Evolution 3 por causa das pessoas que fazem aí na Workshop, né? Para ganhar mais um pouco de dinheiro, eu solicitei um contrato e eu peguei a missão para aumentar o genoma. E era um genoma de Edmontossauro, então eu já fui e peguei os fósseis dele. Claro que eu não vou utilizar o dinossauro em si, eu somente peguei os fósseis para concluir o contrato. Com isso, o contrato foi concluído e agora temos dinheiro suficiente para soltar o Ceratossauro aqui no cercado, onde tem os Compsognathus também, eles que vão dividir o território aí, dá pra ficar tranquilamente os dois juntos, sem problema nenhum. Coloquei mais algumas casinhas ao redor desse cercado do Ceratossauro para deixar essa ambientação bem de cidade medieval mesmo e concluir com algumas florestas ao redor da cidade também, já que eu não encontrei muralhas bem grandes assim para fazer, mas eu preferi fazer com as árvores mesmo, eu acho que fica bem legal. Olha aí, os nossos 2 Ceratossauros estão bem felizões aqui, tranquilo, 100% bem satisfeito. Agora vamos aumentar o nosso parque com uma nova atração, um novo dinossauro aqui. E ele que vai ser o Stegossauro, um dinossauro aí que também está na Europa. Já aproveitei para pesquisar ele rapidinho e ele também traz uma atração muito boa para o parque. Selecionei novamente um novo contrato e aqui eu escolhi para liberar um Compsognathus com modificação de vida longa, bem tranquilo. Peguei nosso compzinho bem de boa, 100% de longevidade e aí é bom que a gente já ganha um dinheiro a mais por causa desse contrato. Estão aí os nossos Stegossauros e antes mesmo deles chegarem, né, enquanto estava incubando, eu estava construindo uma montanha para colocar um castelo lá em cima, dar uma impressão aí bem legal daquelas
paisagens, né, medievais com castelos nas montanhas. Coloquei esse castelo aí, achei mais ou menos, mas foi o único que eu encontrei. Então depois eu acertei direitinho aqui as montanhas. Pra ser sincero, eu não gostei muito da montanha, do resultado final, mas como eu já tinha iniciado, então não tem problema, eu terminei ela do mesmo jeito assim, então ficou desse jeito mesmo. Para esse habitat, coloquei uma galeria de observação e parti para arrumar o terreno deles, né, já que estava todo seco. Coloquei um riozinho ali para aumentar bastante a água deles. Não precisava de muito, mas eu queria fazer um rio assim. Eles gostam bastante de fibra baixa e fruta baixa, então eu cerquei praticamente o território inteiro de fruta baixa e fibra baixa e coloquei algumas árvores aí para ficar legal. E também algumas pedras para ambientar mais esse cercado como se fosse um rio. Eu achei que ficou bem legalzinho, acho que foi um dos cercados mais bonitos que eu tive aqui nesse parque. Olha os estegos aí brincando, muito massa. Outra coisa que eu queria colocar também aqui nesse cercado é a plataforma de observação, então eu já parti para pesquisar ela, e assim eu coloquei essa atração aqui também no estilo medieval, é basicamente uma torre no estilo castelo, bem bonita, cara, é bem legal. E como essa área estava bem vazia, eu cerquei de construções medievais aqui, com as casas, com mercados, com banheiro também, e as tavernas, né, as construções aí pequenas que a gente tem, com a usina elétrica para não depender mais de gerador também. Agora pensando no próximo cercado, eu construir aí um rio, né, do lado do cercado do ceratossauro para meio que dividir os dois cercados para uma espécie futura e semi-aquática que eu vou colocar. Coloquei um caminho bem longo e também fiz uma área como se fosse um cercado assim de cidade mesmo nesse estilo medieval para fazer um mercado ali. Coloquei esses mercadinhos, né, como eu disse, para fazer esse centro de mercadorias. Coloquei a galeria de observação mais para decoração aqui como uma torre e enchi de mesinhas, né, e coisas aí medievais para esse meio. Além, claro, de colocar as casinhas também, todas praticamente ao redor desse mercado, para simbolizar que as pessoas, né, que vivem nessa casinha trabalham nesse mercado também. Olha aí o resultado, ficou bem legal, tá muito massa esse centro comercial medieval. No momento estávamos com 1,5 estrela, tendo de lucro aí basicamente 170 mil por minuto, né, tá quase lá. Como sempre, nossos objetivos estão bem neutros, né, basicamente o que tá ruim é a atratividade dos dinossauros. Mas isso de começo sempre acontece, então tá tranquilo. Agora vamos pesquisar o sítio de escavação aqui dos dinossauros semi-aquáticos, os piscívoros, para colocar então o Baryonyx no cercado futuro aqui do lado do cercado do ceratossauro. Para isso eu já fiz um outro rio aqui, um rio fundo também, um pouco menor do que o outro que estava ali, com um pouquinho de rio raso também, e fiz a cerca deles. É um cercado assim não tão grande, eu acho que é um cercado médio, vai, para pequeno, não é tão grande, mas foi o suficiente para segurar os Baryonyx. Coloquei a galeria de observação e aí eu fiz uma missão, né, um contrato para basicamente ficar livre de doenças por 5 minutos, tá ali acabando embaixo, e aí a gente acumulou uma graninha a mais também. Próximo passo para melhorar um pouco mais o nosso parque foi pesquisar um caminho largo, né, já que o pessoal tá chegando em massa e para eles não ficarem muito apertado ali do jeito que tá, eu pesquisei esse caminho largo para atualizar tudo ali. Chegar nos nossos fósseis de Baryonyx, a gente vai ter basicamente uns 70% de genoma, o que já é mais do que suficiente para termos no nosso parque. Olha aí, aqui a gente consegue ver melhor como que tá uma visão de cima, né, da nossa cidadezinha, muito legal. E aqui chegaram os nossos Baryonyx também, o dinossauro aí que viveu na parte da Europa. E eles são bem tranquilos, tá? Não exigem muito não, eles só gostam de árido e pântano. Eu acho que o mais chato é você ter uma região grande, né, para eles nadarem. Fora isso, foi bem tranquilo fazer o território deles. E bem rapidinho eles já estavam 100% confortáveis e prosperando bastante. Coloquei uma plataforma de observação e no rio fora do Baryonyx eu coloquei uma torre de vigilância. Olha que maneiro, cara, uma torre de vigia aí com esse mini porto, né, onde tem ali uma canoazinha bem legal. Então para esse rio essa decoração ficou perfeito. Para não ficar vazio também em toda essa parte, eu coloquei mais casinhas para simbolizar uma nova cidade aqui, perto desse cercado do Baryonyx também e do cercado do Stegossauro. Então vai ficar uma cidade bem grande, como se estivesse crescendo a cidade mesmo. Coloquei aqui uma instalação de resposta que eu realmente tinha esquecido ela aqui, ó, muito massa, é no estilo de castelo. E agora vamos pesquisar o novo dinossauro que vai ser o Metriacantossauro, um outro carnívoro para o nosso parque. E aí eu dei uma olhada no Baryonyx se ele podia coabitar com o Metriacantossauro para não ter que poupar muito espaço. Mas não, eles realmente não se gostam, então não vai dar. Esse cercado do Metriacantossauro vai ser um pouquinho diferente dos outros, eu vou fazer ele um pouco mais em um nível
mais baixo e depois uma montanha para cima com o castelo também. Pelo menos foi essa a minha ideia na hora da construção. Coloquei uma montanha bem alta ao redor do cercado e depois eu subi um pouquinho o nível, né, do caminho ali para que faça uma barreira natural um pouco mais alta e chegue a um outro nível também onde vai ficar o castelo, simbolizando que quem mora ali, né, tem acesso direto à visualização dos Metriacantossauros. Coloquei uma galeria de observação e enchi de pedra nessa parte para que eles não passem dali. Coloquei o castelo então que vai ter essa visualização e também coloquei plataformas e galerias de observação do lado do castelo para ter também uma visualização de verdade para os visitantes. Preenchi com um pouco de árvores ao redor da montanha e também próximo ao castelo. E esse daí foi o resultado, ficou bem legal, eu achei que ficou muito massa, ficou um negocinho bem um pouquinho mais diferente do que os outros cercados, então gostei, ficou maneiro. Nessa região eu percebi que estava faltando alguns serviços, como um abrigo e também banheiros. Aí eu já aproveitei e coloquei essas duas construções para não faltar nada para os nossos visitantes. E o primeiro dinossauro machucado aqui é o Compsognathus e o Ceratossauro. Por causa da tempestade eles acabaram aí ficando machucados, então eu tive que colocar uma instalação paleomédica para cuidar desses dinossauros também. Já aproveitei que eu tinha colocado a equipe de resposta antes, então eu tranquilizei os dois dinossauros para a gente cuidar lá na instalação. Com o tratamento concluído, nossos dinossauros então ficaram bem de boa. Mas logo em seguida veio um estegossauro com raiva, cara. E essa doença, né, só pode ser curada e pesquisada se a gente for lá e tirar uma foto do dinossauro doente. Então peguei o carrinho aí no meio da cidade, é bom que a gente consegue ver legal, olha só como tá a nossa cidade, tem muita gente já. E dá pra ver que fica tudo bem mais apertadinho, né? Igual é nas cidades medievais também. E aí tirei uma foto do estegossauro com raiva para poder liberar a pesquisa do nosso tratamento de raiva. Enquanto eu tava fazendo isso, chegaram os nossos Metriacantossauros. Olha aí, ó. Os Metriacantossauros já estão não tão confortáveis, mas já estão interagindo entre si. Coloquei aqui o que eles precisavam. O que não é muito, cara, é bem tranquilo. Eles gostam bastante de pasto, bastante mesmo. Então é basicamente um cercado inteiro com pasto, com algumas árvores só para fazer uma sombrinha para eles. O próximo dinossauro que a gente vai colocar é o icônico Pyroraptor, dinossauro que foi descoberto aí na França. Então já pesquisei o sítio de escavação deles e comecei a construção. Eu confesso que eu fiz um cercado um pouco pequeno, eu devia ter feito um pouco maior, mas não deu problema no futuro não. Coloquei uma galeria de observação e uma plataforma de observação para aumentar nossa atratividade. Eu queria mais velocidade e tornar um pouco mais barato a incubação dos dinossauros. Então, eu pesquisei o Centro de Funcionários 2 para a gente upar os nossos funcionários para um nível um pouco mais alto, para então colocar ali os bônus no Centro de Incubação de Genética mais barata e também o crescimento acelerado. Antes de colocar os Pyroraptors ali no cercado, eu preparei essa região como um novo posto de mercado com algumas casinhas, né, ali para os aldeões, né, para o pessoal morar ali perto, lembrando que são só construções modulares, né, não são nada que os visitantes possam interagir, a não ser os restaurantes, que são as tavernas, os banheiros e etc, esse tipo de construção. Com isso chegaram os nossos Pyroraptors, olha aí que maneiro, cara, eles são muito massa porque cada um tem uma skin muito diferente, né, bem colorida, são bem legais, e olha a skin desse aqui, cara, é roxa, mano, que legal, muito massa. É uma fêmea, né, na verdade. E como eu disse, eu fiz o cercado um pouco pequeno, então eles acabaram ficando aí basicamente com uns 90% de conforto. Coloquei um lago aí bem grande até, e já tem gente nadando, olha só que massa. Bem legal. E eles ficaram com 98% de conforto, não tem problema não. Agora é hora da gente colocar um réptil marinho e esse vai ser o Ictiosauro. Então já aproveitei para pesquisar ele aqui e também pesquisar a nossa lagoa, né, o centro de incubação de lagoa, e partir para a construção do nosso aquário aqui no Parque Medieval. Eu fiz um cercado bem grande porque eu não vou colocar só ele aqui, vai ter outros répteis marinhos também. Ao redor da lagoa eu coloquei muitas casinhas para realmente ambientar como se tivesse um lago dentro da cidade. Coloquei também aquele centro, né, aquela torre de posto no meio do lago com algumas pedras embaixo, né, obviamente, para não ficar dando a cara que tá flutuando. E eu coloquei o centro de incubação no estilo medieval, muito legal, que combinou bastante com a região. Agora somente para decoração coloquei algumas pedras e em cima dessa pedra eu coloquei o castelo, aquele castelo, né, que a gente tem só para colocar aí mesmo como decoração. E esse foi o resultado de como ficou a nossa lagoa, tudo ao redor aí dessas casinhas, ficou muito legal, cara, ficou bem massa mesmo. Eu queria muito que tivesse uma ponte para poder ligar dois lugares, mas se não temos, então ficou assim mesmo. Chegaram os nossos primeiros
répteis marinhos aqui, os ictiossauros, eles vão ficar muito de boa, cara. Depois que eles andarem, ó, nadarem bastante, já foi o suficiente de água aberta. E aí eu coloquei o alimentador de peixes, que é o que eles precisam. Coloquei até 2 para ficar tranquilo ali também. Agora, para não ficar deserto, eu coloquei um abrigo de emergência, um banheiro, um hotel pequeno, um serviço médio de comida e um serviço de compras pequeno. Preenchi toda essa região de árvore também, já que naquela época tinha muita árvore nessas regiões de cidade também. Agora vendo aí, ó, de longe dá para ver como ficou mais ambientado, né? Ficou bem legal. Essa é a minha região do parque favorito, então comente aí também se você achou. Próximo réptil marinho vai ser o plesiosauro, outro que a gente já vai aproveitar para colocar junto com os ictiossauros. E estão aí, chegaram os nossos plesiosauros para viverem junto com os ictiossauros. E, cara, eles não têm problema com habitação. O problema é que o ictiossauro tem problema de coabitação com o plesiosauro. Mas eu acabei deixando eles aí, infelizmente um ou outro pode morrer aí. Agora vamos pesquisar o sítio de escavação de carnívoros 2. Para conseguir os fósseis do Concavenator. Ele que fica aqui na formação da Espanha. Dessa vez eu não cometi o mesmo erro do Pyroraptor, então eu fiz um cercado bem grande, ainda mais porque o Concavenator ele é assim um pouco maior, né, do que o Pyroraptor, então é mais lógico fazer um negócio maior. Coloquei 3 galerias de observação e aqui eu coloquei uma galeria de observação remota para os visitantes verem melhor os Concavernators lá dentro. E olha só o que eu falei, o Ictiosauro acaba de morrer, cara, ele morreu brigando com o Plesiosauro. Infelizmente, fazer o que? Não tem peixe, mas foi caçado. Equipe de incubação fica no aguardo. Como o cercado era bem grande, então não tive nenhum problema em fazer todo o terreno dele para deixar perfeito, né, com 100% de satisfação. Então tá aí os dois Concavernators bem tranquilos aí no novo território, é só eles expandirem bastante. Faltava só uma presa, então eu acabei colocando aí nessa região mesmo para que não dê a louca de fugir. Eles só gostam de necrófago, então não dá para colocar mais nenhum tipo de carnívoro aqui com ele, né? Nesse momento estávamos com 3,5 estrelas, recebendo um lucro por minuto aí de 482 mil. Já até atingimos o objetivo de receita por minuto e estamos quase atingindo os outros dois. Só falta aumentar bastante a atratividade dos dinossauros, né? E para isso eu decidi pesquisar o sítio de escavação de animais aquáticos 2 para conseguirmos aí os fósseis do Mosasauro. Mas como eu tava sem grana, então eu preferi pesquisar primeiro os fósseis aí do Atemborossauro e do Proceratossauro. Então parti para a construção primeiro do cercado do Proceratossauro, já que o Atemborossauro vai ficar lá junto com os Plesiosauros e com os Ictiossauros também. Fiz um cercado tamanho médio aí, bem de boa. E enquanto eu tava fazendo o cercado do Proceratossauro, simplesmente os Ceratossauros e os Compsognathus escaparam, cara. Eles estavam bem, simplesmente fugiram, quebraram a cerca e agora estão matando todo mundo. Já aproveitei e abri o abrigo mais próximo, né, dessa região. E também falei para a equipe de captura já sedar todo mundo, os Ceratossauros e alguns Compsognathus também. Depois que eles estavam sedados, eu descobri o porquê que eles ficaram bravos. Simplesmente não tinha comida no cercado. E aí eu pedi pro nosso guarda florestal reabastecer. E com isso eu movi todos os dinossauros que estavam sedados pro cercado de volta, né? Infelizmente eu acabei não percebendo isso e algumas pessoas pagaram o preço. Por causa desse acidente eu simplesmente fiquei muito negativo. Fiquei com mais de 300 mil negativo ali e ganhando nada. Só depois então dos dinossauros estarem nos cercados começou a estabilizar de novo o dinheiro e subir novamente. Eu fiquei com medo de falir aí, perder todo o caminho que a gente percorreu até agora, mas deu tudo certo. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Proceratossauro no parque. E depois dessa zona toda chegaram aí os nossos Proceratossauros nesse território que, bom, é um território bem tranquilo, acho que não é tão grande, mas também não é pequeno. Eles seguem a mesma lógica, né, do Metriacanthosauron, gosta bastante de pasto e poucas árvores, então eu já preenchi tudo de pasto e fui calibrando com as árvores e também a água. E padrão coloquei 2 galerias de observação para aumentar também a atratividade dessa região. Olha aí o nosso Proceratossauro, 100% prosperando, tudo certo. Tá no limite até, né? E eles mal chegaram e já ficaram doentes, então para resolver esse problema eu coloquei
ali uma guarita e mandei então a nossa unidade veterinária para cuidar, que inclusive também está cuidando da nossa lagoa, resolvendo alguns problemas de doença lá. Agora vamos pesquisar aí o Atemburrossauro para colocar também junto com os ictiossauros e os plesiosauros, e aí já aproveitei para pesquisar também o Hotel Grande, que é muito massa, que inclusive é esse aí que eu tô colocando agora, é um castelo, olha que maneiro, cara, fica muito legal, muito bem feito mesmo. E aí, bem próximo a esse hotel, eu coloquei banheiro e também abrigos, além, claro, de outras plataformas de observação para o Proceratossauro e algumas casinhas para preencher todo esse espaço vago e ficar uma coisa bem densa, bem legal com essas construções. Adicionei um pouquinho de árvore e esse foi o resultado dessa parte com o hotel. Ficou muito massa, olha só, ficou bem legal, cara. Eu tava tendo muito problema com falta de energia, então já pesquisei uma usina de energia grande e junto com ela já também pesquisei o upgrade ali de geração aumentada e também a defesa contra tempestades para não ter problemas no futuro, né? E coincidentemente veio logo uma tempestade em seguida, cara. Olha só, veio uma tempestade de neve aqui. Ainda bem que eu coloquei aquela proteção na usina de energia, senão a gente ia ter muito problema. Agora sim tá com cara de Europa mesmo, no medieval. Olha só que legal, cara. Ficou muito massa. E no meio dessa tempestade chegaram aí os nossos Atemburrossauros. Olha aí como ficou legal a parte da superfície, cara, com a neve caindo. Ficou muito legal. Com eles é a mesma coisa do Plesiosauro e do Ictiosauro, não precisam de muita coisa e eles não têm problema com as espécies que a gente tem aqui nesse lago. Eu achei que esse lago tava com poucas espécies, então eu adicionei também mais alguns Ictiossauros para fazer um volume legal aí. Até o momento aquela tempestade não estava fazendo nada com as minhas construções, mas aí começaram a afetar praticamente todas as partes de visualização, o que acho que faz sentido, né, já que dificulta bastante a visualização dos dinossauros e com isso eu também não estava ganhando dinheiro, mas a gente tinha uma gordurinha, então estava de boa. Aproveitei para ver como estão os nossos répteis marinhos na nossa lagoa. Não tinha quase nada perto da gente, mas aí deu pra ver o que parece ser plesiosauros. Eu acho que são plesiosauros, não parecem ser os atemburrossauros. Então aí deu pra ver bem de longe somente dois. E partimos para a pesquisa do nosso primeiro réptil voador. Nosso primeiro e único, na verdade, o Dimorphodonte. Senhoras e senhores, é com prazer que anunciamos a chegada de um Dimorphodonte. Para não ter problema de fuga, eu fiz aí um cercado bem grande, até demais eu acho. Ele gosta de bastante seco, então coloquei aí um lago para os peixes e cerquei o cercado inteiro com ambiente seco para não ter problema também. Olha aí que maneiro nossos Dimorphodontes. Agora eu parti para a construção da lagoa do Mosasauro. Claro que eu não posso colocar junto com os ictiossauros lá, senão ia dar muito ruim, então eu fiz um lago separado para ele. E depois de aguardar muito dinheiro, eu coloquei o Mosasauro como nossa espécie apex aí marinha. Olha aí que Mosasauro bonitão, cara, muito massa. E aí não tem segredo, né? É só fazer uma lagoa bem grande com bastante espaço aberto e também colocar o alimentador de tubarão. Então eu coloquei 2 só para realmente não faltar comida nenhuma. Agora ao redor dessa lagoa do Mosasauro eu coloquei bastante hotel e enchi toda a parte de árvore para deixar um ambiente bem de floresta mesmo ao redor dessa lagoa. Com essa espécie então atingimos 3 dos objetivos, faltava bem pouco para atingir também o último objetivo de atração dos dinossauros, então já pesquisei uma nova espécie que vai ser a última espécie terrestre aqui do nosso parque medieval, o Hypsilophodonte. Bem maneirinho aí, Hypsilophodonte, então construiu um cercado bem pequenininho até, que não precisava de tanta coisa, ficou uma área bem grande até, enchi de folha baixa e tudo que eles precisam para viver bem aí. E agora, para fechar o nosso parque 5 estrelas, eu adicionei mais um Mosasauro nessa lagoa mesmo, coloquei um macho e uma fêmea para que eles possam, né, procriar no futuro, quem sabe. Não tive filhotes aqui, mas mesmo assim com isso ficamos a 5 estrelas dos parques, atingimos todos os objetivos com um lucro por minuto de 709.300. Então ficou um parque bem bonito com essa estética medieval. A parte que eu mais gostei, como eu disse anteriormente, foi essa parte da lagoa com as casinhas e essa torre aí no centro, em cima da pedra. Ficou muito massa, pelo menos eu gostei bastante. Comentem aí embaixo então se você gostou desse estilo de vídeo aqui com essa temática medieval. Comentem aí também outros temas que eu posso trazer aqui para vocês. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva aí para não perder os próximos vídeos aqui no canal. E se você não viu meu último vídeo, é só clicar no que tá aparecendo agora. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!